Olá, aluno! Como vai? Hoje nós vamos trabalhar aqui esse conteúdo da legislação específica, o Código de Ética e Integridade da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafo, né? Como diz lá, derivado da nossa Constituição, do artigo 37, inciso 19, nós temos lá a administração indireta, que são compostas pelas pessoas que lá estão descritas, as autarquias, as empresas de sociedade de economia mistas e as empresas públicas. O Correio é o grande exemplo, né, de uma empresa pública. Então, hoje nós vamos trabalhar esse conteúdo, esse código aí, né, visando a sua boa preparação para o seu concurso. Vamos lá? Primeiro é interessante, né, contextualizar de onde surge esse código, né, essa conduta de ética e integridade da empresa brasileira chamada Correios e Telégrafos. Né? Surge lá justamente da aprovação de uma matéria dentro do Conselho Administrativo dos Correios. Ou seja, dentro da sua estrutura de empresa pública, existe um conselho. Né? Nós temos um presidente, mas o presidente, em algumas questões, ele não demanda sozinho, ele não determina ou dá alguma decisão sozinho. Existe também algumas decisões que é necessário que deve ser ou seja consultado o Conselho de Administração. E é competência do Conselho de Administração, segundo o Estatuto Social dos Correios, que organiza e cria essa empresa, né, de que eles aprovem e publiquem o Código de Ética da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ok? Então, aqui nós temos, né, justamente o preâmbulo, a introdução desse Código de Ética que diz assim: o Conselho de Administração dos Correios resolve aprovar o presente Código de Conduta e Ética e Integridade, no uso das atribuições que lhe confere o artigo 50, inciso 28 do Estatuto Social dos Correios. Ou seja, lá, a partir do artigo 50, estabelece todas as atribuições deste Conselho. Ok? E uma delas é a aprovação desse Código de Ética, ok? Então, como eu falei para vocês, qual é a natureza jurídica da ECT, da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos? A natureza jurídica, ela deriva da Constituição e ela é uma empresa pública, que está consubstanciado lá no artigo 37, inciso 19 da nossa Constituição. Ok? Então, passamos aqui. Capítulo da introdução, né? Aqui vai dizer as disposições, né, introdutórias desse código, né? Toda a sua essência no sentido, né, de como ela foi inspirada dentro da sua organização. O artigo 1º diz assim: o Código de Conduta, Ética e Integridade dos Correios visa a prevenção de desvios éticos de conduta e a consecução de seus objetivos organizacionais, promovendo a disseminação da identidade corporativa e de orientação sobre os compromissos de agir sempre de acordo com os princípios fundados na legislação e na ética, em todas as relações e sobre as sanções consequentes do descumprimento desses dispositivos. Então, interessante ressaltar de imediato que, muito embora, né, os Correios sejam uma empresa pública da administração indireta, e aí sim, existe toda uma prerrogativa, né, no sentido da sua atuação dentro do mercado privado, mas ela tem um vínculo, né, público. Então, se ela tem um vínculo público, então ela tem, né, ela faz parte da administração pública como um todo também, né? Muito embora com um regramento diferenciado por ser a administração direta, por ser uma empresa pública, que tem todo um regramento específico, mas ela também tem aquela obrigação primordial como todo ente da administração, seja a administração pública direta e indireta, ela também tem a obrigação de observância das legislações ou observância das leis. E aqui não é diferente, né? Aqui também temos todo um princípio daquela questão do compliance, né, de toda a questão da ética, de toda a questão da não corrupção, de toda a questão de transparência, que não só, né, é estabelecido na iniciativa privada, nasce da iniciativa privada, essa política do compliance, que também, né, se estabelece hoje dentro de uma administração pública, dentro da sua questão de gestão, da sua questão corporativa, ok? Então aqui, né, o artigo 1º, ela estabelece aqui
todos os objetivos, né, para o quê? Para a consecução dessa conduta ética de integridade. Integridade entenda no sentido de transparência dos seus atos, de transparência na sua gestão. Artigo 2º vai falar aqui, ó, este Código de Conduta e Ética e Integridade é de observância obrigatória por todos os membros do Conselho da Administração e Fiscal e da Diretoria Executiva e dos comitês estatutários, assessores especiais contratados, empregados, servidores e empregados cedidos aos Correios e cedidos pelos Correios às controladas, coligadas, subsidiárias, mantidas e patrocinadas, estagiários, prestadores de serviço, agentes delegados e quaisquer pessoas que estejam a serviço dos Correios e suas ações, inclusive em decorrência de contratos, programas sociais, parcerias e voluntariado. Então, né, qual é a abrangência, ou seja, a quem se aplica esse código de conduta vai ser aplicado a toda e qualquer pessoa que esteja legalmente investida na função, seja ela, né, de prestação de serviço ou de colaboração, ou na função de execução dos serviços que são, né, dentro da estrutura do Correios. Então, toda aquela pessoa, seja servidor, seja lá do órgão, né, de alta classe, ou seja, lá da administração fiscal, da diretoria executiva, seja um simples servidor, seja um prestador de serviço, como um frete, por exemplo, através de um contrato, né? O Correio, ele fez um frete, né? Finalizou o contrato de frete para poder, mesmo tendo a sua frota, né, de caminhões e de vans, para poder transportar aí, executar toda a sua função, né, teve que complementar em virtude, né, de uma emergência, de uma acumulação, para poder aí executar a sua função, né, das correspondências, distribuição das correspondências. Então, né, foi necessário formular um contrato, né, realizar um contrato de fretamento. Então, vou ter um prestador de serviço. Aquele prestador de serviço, muito embora seja, né, da iniciativa privada, mas ele tem um vínculo contratual com os Correios e também ele tem que, então, observar esse código de conduta, né, esse código de conduta ética e integridade dos Correios, ok? Então, a abrangência ela é bem ampla, né? Para todo aquele que estiver exercendo alguma função em nome dos Correios, seja de forma direta, com vínculo direto com os Correios ou não, através de um contrato ou de uma prestação de serviço, parcerias voluntários, estagiários, tem a obrigatoriedade de observação desses preceitos aqui estabelecidos no Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios. Parágrafo 1º, no ato de posse de assinatura de instrumento formal de vínculo com os Correios ou apresentação à equipe junto ao qual exercerá suas atividades, os que são abrangidos por este Código prestarão compromisso solene e acatamento e observância das regras estabelecidas pelo Código de Conduta e Ética e Integridade dos Correios. Então, né, vai haver um processo de formalização ao qual, né, toda aquela pessoa física ou jurídica que estiver vínculo com os Correios, né, vínculo direto ou indireto, ou por contrato, por prestação de serviço, ela vai prestar o compromisso aqui de cumprir, né, todos os dogmas que estão estabelecidos neste Código. Parágrafo 2º, constará dos editais de licitação e dos contratos administrativos celebrados pelos Correios cláusula por meio da qual os representantes legais e os empregados terceirizados residentes das empresas prestadoras de serviço assumam a obrigação de observar o disposto nesse Código. Então, também, né, haverá todo o contrato, né, todo o edital para a contratação de prestação de serviço, né, vai haver aqui uma cláusula que vai fazer a observância de que aquele prestador de serviço ou aquele que ganhar, né, a disputa para poder celebrar um contrato com os Correios terá uma cláusula ali de observância de obrigação, né, das normas contidas neste Código. Parágrafo 3º, é compromisso dos profissionais dos Correios, dentro de sua competência, orientar os prestadores de serviço
os clientes e qualquer pessoa física ou jurídica de direito público ou privado para a observância dos compromissos constantes deste Código nas relações estabelecidas com os Correios. Então, também, né, parte aí da célula, né? Ou seja, obrigação dos empregados do Correios, né, sempre orientar os prestadores, né, na observância e também, né, na atenção no cumprimento dessas regras estabelecidas no Código. Então, eles são células disseminadoras, né, são células ali ao qual vão educar, né, e sempre relembrar o cumprimento e a importância do cumprimento dessas normas que estão contidas no Código. Parágrafo 4º. Os agentes definidos no CAPT deverão também observar as normas do Código de Ética Profissional, do Serviço Público Civil, do Poder Executivo Federal e do Código de Conduta da Alta Administração Federal, no que couber. Então, né, no que for omisso, preste atenção, aqui está dizendo no parágrafo 4º, no que for omisso o Código de Ética e Integridade, também poderão ser observados, né, alguma regra estabelecida lá no Código de Ética Profissional do Servidor Público Civil, ou seja, lá do Poder Executivo, o Código Geral para todos os servidores públicos federais e o Código de Conduta da Alta Administração, né, Federal, poderá, né, ser aplicada subsidiariamente no que for omisso esse Código de Conduta, poderá ser aplicada essas duas normas também que estão, né, dentro do regramento, dentro da organização do Poder Executivo Federal. Artigo 3º, né? O presente Código é baseado nos princípios constitucionais explícitos e implícitos, né, nas leis 8.429 de 92, 12.846, ok? 12.813 e 13.709 de 2018, dentre outras que rege a administração pública. E no negócio, missão, visão e valores que retratam a identidade corporativa da empresa e visa nortear, né, e fomentar uma conduta ética nos relacionamentos dela com as suas partes interessadas, acionistas, clientes, sociedade, fornecedores e colaboradores. Parágrafo único do artigo 3º, este Código de Conduta, Ética e Integridade é baseado no negócio, na missão e na visão e nos valores que identificam os Correios. Então, aqui, artigo 3º, né, e o parágrafo único do artigo 3º, né, vai falar, né, no caput do artigo, vai falar especialmente, né, qual é a base jurídica deste código, né, em que ele se funda. Primeiramente, né, na lei maior, né, do Estado brasileiro, que é a Constituição Federal, né, a Constituição de 1988. Então, se funda, né, justamente naqueles princípios elencados lá no artigo 37, aqueles princípios gerais, né, explícitos constitucionais, que é o LIMP, né, legalidade, pessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Então, os Correios não pode deixar de observar primariamente, né, esses princípios. E nós temos também os princípios implícitos, né, que estão principalmente na Lei 9784, né, que é a Lei de Processo Administrativo, que fala lá do interesse público, né, que fala da autoexecutoriedade dos atos, que fala também, por exemplo, né, lá do razoabilidade, proporcionalidade, todos esses princípios implícitos também aplicado à administração, também foi baseado esse Código. E também na Lei 8.429, que é a Lei de Improbidade Administrativa, né? Também é observado e pode ser aplicado subsidiariamente, né, a este Código, ok? A Lei 12.846 e 12.813, ela trata ali, né, das responsabilidades que pode ser imputada ao servidor público federal, lá do Poder Executivo, ok? E a Lei 13.709, né, é a famosa lei aí, ó, vou até puxar aqui, ó, uma setinha, é a famosa lei LGPD, é a Lei Geral, né, perdão aqui, é a Lei Geral de Proteção de Dados, né, ou seja, os Correios, né, não diferente de outros órgãos, né, tanto da administração direta e indireta, também, né, por sua atividade precípua, também vai manusear dados sensíveis. Então, manuseando dados sensíveis,
tem que ser observado o quê? A Lei Geral de Proteção de Dados, que é a LGPD, a 3.709 de 2018, ok? Então, aqui, passamos a ver aqui justamente, né, o que foi definido no parágrafo único, né, a integridade baseada no negócio, missão e visão dos valores que identificam o Correio. Então, o negócio, soluções que aproximam. Então, né, os Correios, por sua atividade, é uma empresa, então ela tem, né, uma visão de mercado, ela tem uma visão mercadológica, então ela tem que ver ali soluções ao qual, né, facilitam, né, na sua atividade de mercado. Missão: conectar as pessoas, instituições e negócios por meio de soluções de comunicação e logísticas acessíveis, confiáveis e competitivas, né? Questão da comunicação, a questão aqui não só da comunicação visual, verbal, mas, né, das comunicações telegráficas, né, que é justamente a atividade principal desta empresa. Visão, né, ser uma plataforma física e digital integrada de excelência para o fornecimento de soluções de comunicação e logística, né? Então aqui não só a comunicação, mas toda, né, essa questão da ciência da logística também é observada na visão da empresa, né, brasileira de Correios e Telégrafos. E os seus valores? Né, os seus valores estão delineados aqui nessas linhas, vou falar em algumas aqui, né? E eu sempre gosto de lembrar, né, muito embora nós estamos aqui interagindo, né, de imediato na explicação do conteúdo de cada ponto da lei, né, às vezes tem conteúdos ou incisos, artigos ou linhas que são objetivamente executáveis no sentido de explicação, são o quê? Autoexplicativas. Então, às vezes eu vou fazer menção em alguma, né, mas cabe a sua atenção, né, e a sua perseverança de observar que você, nos seus estudos particulares, você tem que, né, ler todo um regramento, toda a norma, né? No caso aqui do código, se tem a obrigatoriedade, aluno, preste atenção, hein? Para uma boa preparação, né? Por mais que muitas vezes eu só cito alguns, mas você tem que ter atenção de fazer a leitura por inteiro deste código. Então aqui vai ser, né, justamente um exemplo do que eu estou falando para você. Dos valores eu vou falar de alguns e o restante eu deixo aí para a sua leitura individual, ok? Adaptabilidade para responder com agilidade e flexibilidade às demandas das partes interessadas, tratando os riscos envolvidos, ok? A aprendizagem contínua, visando o alcance de novos patamares de competência e experimentação e implementação de inovações, né? A linha G aqui me chama bastante atenção, ó, respeito às pessoas, valorizando suas competências, prevando por um ambiente justo e seguro e saudável, né? Olha aqui a preocupação, né, dentro desses valores com as pessoas ao qual vão, né, se utilizar daquele serviço prestado pelos Correios. E a linha H, ó, também me chama a atenção, responsabilidade e compromisso com os resultados na prestação de serviço e no uso consciente dos recursos, assegurar a sustentabilidade, ó, mais uma vez essa palavra que é a moda aí, né, em todos os negócios, principalmente agora também dentro da administração, né, principalmente no que se concerne, né, na questão da atividade, prestação de serviço, lá também da essência da 14.133, a nova lei de licitações, fala muito nessa questão, né, de não só observar as regras de contratação, mas também a primordial a regra de sustentabilidade, né, da questão de sempre, na prestação de serviço, no caso aqui os Correios, né, observar todo um processo sustentável para cumprir a sua obrigação. Artigo 4º, né, vai falar dos princípios éticos fundamentais. Diz assim: os Correios adotarão os seguintes princípios éticos, sem exclusão de quaisquer outros que estejam implicitamente inseridos neste código, né? Vamos falar aqui, né, dignidade humana e respeito às pessoas, valorização da vida, afirmação da cidadania, preservando a integridade física e moral, respeitando as diferenças individuais e a diversidade dos grupos sociais, com igualdade, qualidade e justiça, né? Então aqui, ó, o inciso 1 vai falar, ó, principalmente da dignidade da pessoa humana, que muito embora possamos observar, né, é um fundamento da República, né? Se você aí tem já uma experiência nos estudos, já deve ter aí a prática de estudo da nossa Constituição, e lá no seu artigo 1º, né,
quando fala dos fundamentos da República, vai falar, né, no seu inciso 3, ok? Lá no seu inciso 3, da dignidade da pessoa humana, que é um fundamento da República Federativa do Brasil, e, né, não poderia ser diferente, ok? Esses princípios serem adotados aqui pela AST, Empresa, né, de Correios e Telégrafos, Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos, ok? Então, só quis ponderar aqui que a dignidade da pessoa humana, esse respeito às pessoas, já está lá também, né, preceituado na maior lei, na maior norma aplicada dentro do Estado brasileiro, que é a nossa Constituição. Inciso 2, impessoalidade, prevalência do interesse público sobre o interesse particular, com objetividade e imparcialidade das decisões, nas ações e no uso dos recursos de empresa, né? Então, essa impessoalidade aqui, né, vai justamente prevalecer de que, aplicada ela como princípio, né, os Correios, a empresa de Correios e Telégrafos e também os seus servidores, seus prestadores de serviço, não poderão observar, né, ou fazer uma análise objetiva, né, pessoal, né? Ou seja, não pode olhar a quem, mas sim tem que olhar numa coletividade, né? Prestar os seus serviços da melhor forma possível, indistintamente, seja para quem for, se para uma autoridade ou para um cidadão comum, ela tem que prestar da mesma forma. Integridade, né? A integridade, ou seja, a honestidade e probidade na relação, né, na realização dos compromissos assumidos com a ocorrência, né, entre os discursos e prática, repudiando toda forma de fraude e corrupção, com postura ativa diante de situações que não estejam de acordo com os princípios éticos assumidos. Então, essa integridade vem justamente naquilo que eu falei no início, né, dentro dessa política do compliance, né, da não corrupção, da ética, ok? Do não nepotismo. Então, todos esses princípios aí, né? Toda essa base, todo esse arcabouço, né, da integridade visa aí justamente o cumprimento, né, da transparência e da honestidade, ok? Nas obrigações assumidas. Legalidade, né? Legalidade vai justamente corroborar também algo que já existe lá na Constituição, no artigo 37, no seu caput, não é isso? Né, que fala da legalidade ao Código de Administração, só pode fazer ou deixar de fazer alguma coisa se a lei o autorizar, ou se tiver previsto em lei. Né? Então, diz aqui, respeito à legislação nacional e dos países nos quais os Correios atuam ou venham atuar, bem como as normas internas que regulam as atividades em conformidade com os princípios constitucionais, ok? Então, justamente isso, os Correios vai sempre observar o que está determinado na lei, tanto na lei interna, na lei brasileira, quanto também na lei, né, internacional, ou quanto também, né, na lei dos países ao qual os Correios realizará, né, ou atuará, né, prestará algum tipo de serviço. Profissionalismo, né? E aqui eu vou para transparência, né? Olha, a sustentabilidade fala aqui, ó, no inciso 6, a atuação com responsabilidade ambiental, econômica, social e cultural, de forma equilibrada, respeitando o direito à vida plena das gerações atuais e contribuindo para a preservação das gerações futuras. Né? Esse é todo um princípio de sustentabilidade. Não só a questão ambiental, tá, gente? Mas é interessante observar que quando se fala numa política sustentável, né, quando se fala na execução da sustentabilidade, também é interessante observar as suas searas, no caso aqui, economia, a sociedade, a cultura, também, né, se reflete nesses aspectos. E a transparência, né, a visibilidade dos critérios que norteiam as decisões e as ações, mediante comunicação objetiva, ágil e acessível, observados os limites do direito de confidencialidade. Né? Então, observado a questão do critério sigiloso de algumas informações, até em respeito à LGPD, que é citado lá no artigo 3º, é interessante, então, sempre que haja transparências nas suas ações e nos seus atos, né? Que isso seja cristalino, que todos possam ter acesso e que todos também possam entender, né, o conteúdo daquele ao qual estão tendo acesso. Artigo 5º, na relação com seus empregados, os Correios se comprometem,
né? Então, buscar meios para propiciar um bom clima organizacional, criando e mantendo um ambiente de trabalho saudável e seguro. Então, né, buscar meios para propiciar, para estabelecer, né, um bom ambiente de trabalho, né, uma boa estrutura, né, ferramentas adequadas, né, processos adequados, para que o servidor, né, dos Correios, o empregado dos Correios, ele se sinta bem, né, e não somente se sinta bem, possa executar da melhor forma possível. Ok? Daqui eu vou para o inciso 5, preservar a privacidade e a confidencialidade das informações pessoais de seus empregados, ressalvadas situações previstas em lei, né? Então, tem aqui todo, né, uma observância no sentido de que, né, esse sigilo, essa confidencialidade, sempre observar a privacidade, esse sigilo deve ser sempre respeitado, né, dentro da qual, né, do que é ressalvado, né, em algumas situações em lei, né, que são exceções, mas a regra é sempre, né, observar se aquela informação é sigilosa ou não. Respeitar, inciso 7, a liberdade de associação sindical e manter o diálogo permanente com as entidades representativas dos empregados, sem perder de vista seus objetivos organizacionais, né? Aqui é a liberdade de associação sindical, né? Prevista lá no artigo 8º, né, da nossa Constituição, ou seja, uma regra geral estabelecida dentro da lei, dentro da relação de trabalho, né, de empregado com o patrão, de empregado com a empresa, de empregador, né? Então, deve ser sempre observada essa liberdade sindical. E a liberdade sindical é justamente, né, naquela nuance objetiva, falando aqui em pequenos detalhes, que é a liberdade de ser sindicalizado, a liberdade de não ser sindicalizado e a liberdade também, né, da livre expressão no sentido de manifestação, né, do órgão representativo ou do órgão que representa esses empregados, ok? Então, né, o empregado também, ele tem todo o direito de ser representado, mas também tem todo o direito também de se exercer as suas manifestações diretas ou através dessas representações sindicais. E promover a diversidade, assim como combater qualquer forma de discriminação, seja de origem, raça, sexo, cor, idade, condição social ou de qualquer outra forma de preconceito, né? Então aqui, né, não diferente do Estado brasileiro, a Empresa Brasileira de Correio Elétrico, esse código de conduta aqui, ele também vai observar, né, a questão de não preconceitual, não rotulação, né, das pessoas ou de atos ou de alguma situação, sempre aqui visando o respeito, né, toda a forma, respeito à origem, à raça, sexo, cor, idade, condição social, de qualquer outras formas, né, de sempre prever aqui, né, a não discriminação e sempre se proteger dentro dos seus atos, dentro do trato com os seus funcionários, com os seus empregados, o respeito aqui a essa diversidade e o combate, né, a qualquer forma de preconceito.